Deus tem nos falado de estarmos num tempo novo, num tempo de uma nova colheita, num tempo de conquista, num tempo de possuirmos por herança a terra a qual Ele nos colocou. Deus não colocou Torre Forte neste local à toa. E exatamente por isso que nós estamos saindo às ruas e evangelizando a partir da semana que vem, para que possamos resgatar vidas das mãos de Satanás. Há um grande peso de opressão, de tristeza, de angústia, de frustração, de decepção, de desmotivação, que nós temos identificado no bairro. E nós temos que estar repreendendo, temos que estar confrontando, temos que estar realmente indo à frente e possuindo por herança, ordenando acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. E quando Deus nos marca um tempo de uma nova safra, uma nova colheita, nós temos que abrir a visão para este tempo do que Deus está falando. Existem momentos especiais em que o Espírito Santo de Deus pode transformar a nossa vida para sempre. Basta apenas um momento, basta apenas uma palavra, basta apenas um toque. E Deus, Ele é especialista para fazer com que a nossa vida mude em um minuto só. Existem coisas, amados, que acontecem às pessoas porque Deus tem uma intenção. O propósito de Deus, quando trata com alguém, é tomar aquilo que Ele tem depositado naquela pessoa para transmitir a outros. Tudo aquilo que você passa serve de experiência para que você possa conduzir a outras pessoas depois, quando passarem por aquilo que você passou. E nós temos que aprender o trabalhar de Deus e a importância de Deus. O que Deus deu aos homens, o que Ele entregou, o que Ele passou, o que Ele transferiu, transmitiu. Deus transferiu essa unção a você. E quando, por exemplo, nós olhamos para a vida de Moisés, quando ele estava falando com o povo, Deus lhe falou para separar, para tomar 70 pessoas e para passar aquela unção, para passar aquela visão para 70 pessoas. E então eles começaram a ver sinais, começaram a ver maravilhas, começaram a profetizar, porque a mesma unção que estava em Moisés alcançou aqueles 70 e passou através daquelas vidas, e as pessoas ficavam surpresas, porque os milagres estavam acontecendo, porque as situações das quais eles estavam vivendo o milagre. Quando nós olhamos Eliseu recebeu a unção que estava em Elias, e uma porção dobrada da unção que estava em Elias. Nós temos que entender a transferência, quando ela é reconhecida como uma submissão de autoridade. O filho espiritual, quando reconhece um pai espiritual, e esse pai espiritual passa essa unção, ela é passada na porção dobrada. E é tão tremendo que quando você lê pela palavra de Deus, e você vê os milagres que Elias fez, a palavra de Deus só relata 7. Os milagres que Eliseu fez, a palavra de Deus só relatava 13. Faltava 1. Então, depois de morto, estava lá só os ossos, a enxurrada levando tudo, cai um defunto, bate nos ossos de Eliseu, e aquele morto ressuscita. Por quê? Porção dobrada é dobrada. Deus não vai falar que vai te dar a porção dobrada e vai faltar 1. Então, quando Deus tem uma porção dobrada, você tem que abrir a sua mente para aquilo que realmente Deus está falando. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa aprender a acreditar na palavra de Deus como um todo. Se a palavra de Deus nos diz que você pode prosperar num deserto, meu amado, toma posse e creia. Mesmo num tempo de deserto, Deus tem uma provisão sobrenatural para ti, não uma provisão da terra, não uma provisão que vem do homem, não uma provisão que vem do teu chefe, da tua empresa, mas uma provisão que vem do Senhor, porque Ele falou e Ele não mente, Ele não volta atrás na sua palavra, Ele zela em cumprir a sua palavra. Agora, se não está acontecendo, o erro não é com Deus, o erro não é com a palavra dele, o erro é conosco. E nós precisamos aprender a resgatar, nós precisamos aprender a restituir aquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma porção de prosperidade. Nós temos que entender
Há aí discordâncias acerca do evangelho de prosperidade, mas, meu amado, nós precisamos buscar o equilíbrio da palavra de Deus. Deus vai fazer a sua obra prosperar, para que a obra do Senhor possa chegar aos quatro cantos da terra. Sem dinheiro não se chega a lugar nenhum. Agora, quando o seu coração tem o propósito na obra, ele sonda o coração. Quando o seu coração tem o propósito de fazer a obra do Senhor crescer, a obra do Senhor prosperar, quando o teu intuito em prosperar é abençoar a obra do Senhor e ajudar a implantar o reino do Senhor na terra, Ele te dá graça para prosperar. Agora, quando você desvia o propósito e você quer se beneficiar da prosperidade que Deus te deu para que a obra dele propague, Ele também retém a prosperidade. Nós temos que aprender aquilo que Deus tem como essência. Eliseu recebe a porção dobrada de Elias. Quando Paulo fala com Timóteo, Paulo estava transferindo a unção que havia nele para Timóteo, tanto é que ele fala: desperte o dom que há em você, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Timóteo, eu já orei para você ser pastor. Desperta, esse dom já está em você. Era isso que Paulo estava falando. Agora, meus amados, Paulo diz a Timóteo que havia sido compartilhada a unção através da imposição de mãos. Quando você tem esse entendimento e quando você recebe a oração, seja na oferta, seja numa unção de enfermidade, você tem que crer que através da oração de um justo, que muito pode em seus efeitos, isso vai fazer com que você receba o milagre de Deus. Não é a pessoa que ora, mas sim o canal que está sendo usado. Tão simplesmente, o vaso que o Senhor está usando no momento. É só essa a diferença. Quando nós entendemos essa porção, nós começamos a desfrutar de uma restituição do Senhor, não só financeira, mas em todas as áreas das nossas vidas. Havia uma transferência de Paulo para Timóteo, de Moisés para Josué, de Elias para Eliseu. Havia uma transferência de unção compartilhada, havia uma transferência de unção, a qual Deus zela para que realmente você possa desfrutar da porção dobrada. Quando Jesus envia os 12 discípulos de 2 em 2, logo ele reconhece os 12, transfere esta unção. Depois Jesus envia os 70, ele transferiu sobre os 70 a unção para curar enfermos, a unção para ressuscitar mortos. Ele transferiu sobre os 70 uma unção específica que começa a produzir milagres. E é tão tremendo que os 70 voltam maravilhados. Até os demônios nos obedecem. Claro, o Senhor tinha transferido. A partir do momento que o Senhor transferiu essa unção, eles começaram a fluir na unção do Espírito Santo de Deus que havia sobre o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos ensina que há algo que se conquista. Há algo, meu amado, que nós temos que entender que é uma parte da igreja em conquista. Obviamente que vem de Deus, procede do Espírito Santo de Deus, mas são tudo questão de conquistas. Como? Através da oração, através de uma vida de jejum, uma vida consagrada, através da obediência, através da palavra de Deus, através do exercício da fé. Quantos hoje em dia não estão dispostos a exercitar a fé? É muito mais fácil eu depender da fé do irmão. É muito mais fácil eu chegar para um intercessor: olha, eu estou com esse problema assim, assim, assim. Você ora por mim? Olha, irmão, está nas suas mãos, hein? E a sua oração? E a sua parte? Meu amado, você tem que entender que você tem que se levantar, você tem que sair de uma situação de comodismo. Nós temos sim que orar uns pelos outros, mas não lance a carga sobre os intercessores, não lance a carga sobre os pastores, não lance a carga sobre os outros, ou procurando um culpado. Comece a batalhar pelo aquilo que é seu, comece a conquistar por aquilo que Deus te deu, comece a clamar ao Senhor, se levanta dessa situação e começa a declarar o milagre do Senhor, a vitória do Senhor, chamar a existência a bênção do Senhor, que enriquece, não traz dores.
Na nossa caminhada cristã, chega um momento que Deus, é o próprio Deus, tira as muletas de nós. E aí temos que andar sozinho. Como é difícil. Normalmente aquela pessoa que estava sempre encostada em duas outras pessoas, e agora aquelas duas outras pessoas não oram mais, aquelas outras duas pessoas não me visitam mais, aquelas duas outras pessoas não se importam mais comigo, tirou as suas muletas. Não é que Deus não se importa mais com você, é que Deus quer que você aprenda a andar. E quando você olha para os personagens bíblicos, você vê o zelo de Deus quando a pessoa se converte, o zelo de Deus com Paulo. O Senhor falava com ele cara a cara, mas meu amado, chegou um momento que Paulo tinha que desenvolver a sua fé, chegou um momento que Paulo tinha que colocar a existência, Paulo tinha que realmente exercitar a sua fé. E Paulo declara, uma revelação, estudei 14 anos, para depois poder dizer à igreja. Já pensou? Tenha convicção, não só na igreja, mas o que falta na nossa geração, não só na igreja, isso é um estudo psicológico, o que falta na nossa geração é convicção. Agora, meu amado, se você não tem convicção, você não vai conseguir ter fé. Agora, se você tem convicção na palavra de Deus, pode qualquer pessoa levantar palavras contrárias, pode qualquer pessoa tentar te levar por ventos de doutrinas contrárias, você tem uma convicção firmada na palavra de Deus, nada e ninguém vai te tirar da rocha, nada e ninguém vai te tirar da estrutura, nada e ninguém vai te tirar da palavra de Deus. Você pode ouvir o que os outros estão falando, mas você não pode dar ouvido ao que os outros estão falando. Há uma grande diferença. Quando você tem convicção firmada na rocha, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, o que estão dizendo os homens ser o Filho de Deus? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Meu amado, não importa o que os outros estão dizendo, o que importa é a tua revelação do Senhor. Qual é a tua revelação do Senhor? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Quando você está firmado na rocha, pode vir vento, pode vir vendaval, pode vir tempestade, a casa não vai cair. Agora, quando você coloca a sua fé na areia, sua casa na areia, oh meu amado, estamos num tempo de grandes ciclones e grandes vendavais. E como as casas estão caindo? Por quê? Porque estava na areia. Quando você está firmado na rocha da palavra de Deus, pode vir vento, enxurrada, tempestade, pode vir água, pode vir o que for, meu amado, você não vai deixar a casa cair, porque o Senhor alicerçou a base na rocha, e quando a casa está sobre a rocha, você pode passar por essa situação, glorificando ao Senhor, porque as águas não me submergirão, o fogo não arderá em ti. Meu amado, glorifica ao Senhor, porque Ele é excelso, soberano e sublime. Podemos passar pelo vale, mas até no vale somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então a Bíblia nos ensina que há algo que tem que se conquistar. De Moisés passou para Josué, de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó. Havia sempre um reconhecimento. De Elias passou para Eliseu, Jesus passou para os 12, Paulo passou para Timóteo, e você vê sempre esse reconhecimento da unção. Meu amado, são tudo questão de conquista, mas não uma conquista que dependa do terceiro, uma conquista que dependa da tua vida de santidade, da sua vida de consagração, da sua vida de submissão e da tua vida de obediência à palavra de Deus. Não há nada mais difícil do que nós estarmos andando por um caminho e desviar dele. Tome cuidado quanto a isso. Toma cuidado, meu amado. Nós temos que aprender a buscar do Senhor a revelação. O que esse texto tem a falar comigo? O que o Senhor quer dizer comigo nesse texto? Nós temos que aprender a buscar do Senhor uma essência, uma qualidade, uma palavra que tenha realmente uma substância, meu amado. Nós temos que buscar aquilo que realmente venhamos ser como instrumentos na mão de Deus, para que Deus flua através de nós em toda a liberdade, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há
liberdade. Agora, quando você está embasado na rocha da palavra, então você consegue declarar a vitória, a bênção e a unção do Senhor. Nós cremos que Deus move de acordo com a sua palavra, mas existem pessoas que são capacitadas, meu amado. Existem pessoas que recebem uma porção especial através da obediência, através do estudo, através da dedicação, através do reconhecimento, através da submissão e através da imposição de mãos. A qual nos Estados Unidos é um tema muito debatido: impartation, transferir algo de si para aquele próximo a qual se impõe a mão. Transferir algo que está dentro, a essência, a convicção, através de uma imposição de mãos. E nós cremos realmente que aquele que ministra algo, ele tem que crer que algo vai acontecer através da ministração. Isso é apenas uma atitude de fé, isso é apenas colocar a fé em ação. Eu tenho que ter fé que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar um milagre, que o Senhor vai prover. Meu amado, o maior alvo de Satanás na vida do crente é roubar a tua fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo não pode tocar em Deus, mas ele toca naquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é ver um homem e uma mulher com fé no Senhor. A minha fé está firmada no Senhor. E quando você olha, abra comigo, Salmos 46. A fé perfeita em Deus, meu amado, perfeita. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O que significa isso? Pode haver momentos que vamos passar por angústia, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Verso 2, 46:2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Será que não temeremos mesmo? Se o terremoto chega a 2 graus, é um abalo descontrolado. Você já pensou a terra se mudar para o meio dos mares? Muito mais do que um terremoto. Mesmo que aconteça isso, você ainda vai dizer: minha fé está firmada no Senhor. Cai um prédio na outra América, quilômetros e quilômetros daqui, o povo já fica desesperado. Meu Deus, o mundo está acabando, e agora, o que vamos fazer? Aonde está firmada a sua fé? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu amado, a tua fé precisa estar firmada no Senhor. Nós temos que crer que quando há uma ministração, algo de Deus está sendo transferido. Você precisa pegar a revelação da palavra para a tua vida. Meu amado, saiba analisar, saiba receber a palavra rema do Senhor. Nem tudo que vai ser ministrado pode ser para a tua vida, mas saiba sair do culto. Isso foi comigo. E se apega nessa revelação. O Senhor falou que vai fazer, eu creio. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda, meu amado, não importa qual seja a situação. O que diz o profeta? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, acabou tudo.
Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Meu amado, a tua fé, ela tem que ser incondicional. Nós muitas vezes temos uma fé condicional. É fácil ter fé quando tudo está bem. Como é fácil ter fé quando você não precisa dela. Você é um gigante em fé. Aí vem alguém e conta alguma coisa. Que é isso, meu irmão? Tem fé? Isso é falta de fé. Ah, é? Passa 2, 3 dias, você está com o mesmo problema. Você abate mais que o pobrezinho que veio falar contigo. Ó dia, ó céu, Senhor. Creia no milagre do Senhor. A sua fé ela tem que ser incondicional, não importa qual seja a circunstância. Eu creio no Senhor. Nós temos que crer quando algo é ministrado e receber que o Senhor vai operar um milagre através da nossa fé. Eu tenho que ter fé que o Senhor vai mudar essa história. Eu tenho que ter fé que o Senhor vai operar um milagre. Eu tenho que ter fé que o Senhor vai realizar aquilo que era impossível, meu amado. É mais fácil crermos no diagnóstico do médico do que crermos na palavra de Deus. Por quê? Porque o diagnóstico vem com um nome lá. Fulano de tal, assim, 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 assim. Está com papel, você está com provas. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. A fé é você ter a certeza. Você está com papel dizendo os dados contrários. Mas eu creio naquilo que a palavra de Deus me disse. Agora, existem algumas pessoas que têm uma unção específica para multiplicação. E outros para liberar os dons. Outros para curar. Nós temos que entender que, se no mundo existem especialistas, quanto mais no reino espiritual. Existem coisas que estão acontecendo dentro das igrejas hoje, que o pessoal que é mais antigo de igreja, de crente, vai saber o que eu estou querendo dizer. Ah, isso aí eu nunca ouvi. Ah, isso aí também nunca ouvi. Ah, eu sou crente há 50 anos. Isso aí eu nunca ouvi. Quer ver só? Há 10 anos atrás, alguém ouvia falar sobre intercessores? Não. Era círculo de oração. Agora, o que faz o círculo de oração? O que faz o intercessor? É a mesma coisa. Há 4 anos atrás, vamos pôr um pouquinho mais, 5 anos atrás, alguém ouvia falar sobre batalha espiritual, que nem está sendo ouvido falar hoje? Não. Só que já tinha, irmão. Só estão colocando títulos. Só estão colocando, mudando o nome. Por quê? Porque a sociedade muda, a sociedade exige, a sociedade busca algum renovo, busca. A etimologia da palavra, ela é natural ser mudado. E nós precisamos abrir para o novo. Não rejeite aquilo que Deus está trazendo. Se você for há 15 anos atrás, qualquer enfermidade que você tivesse, você tinha que ir aonde? Clínico geral. Agora hoje, você passa primeiro por um médico, daí ele vai ver que área que é. Ah, é joelho, então vai para um médico só de joelho. Aí chega no médico de joelho e fala, olha, não é comigo, tem um especialista só de torção. Aí você vai no de torção e fala, olha, não é comigo, tem um especialista só para cuidar dessa área. Aí você vai nessa área, olha, não é comigo, eu vou te transferir para outro. Por quê? Com o passar do tempo existem especialidades. O homem se aperfeiçoou para fazer aquilo, o homem estudou só para fazer aquilo. Agora não adianta você querer ir no médico de joelho e falar, eu estou com dor de cabeça. Ele fala, não é comigo não, te mandaram para o médico errado. Então nós temos que entender, se no mundo há especialidades, no reino espiritual, Deus também levanta pessoas com unções específicas. Deus levanta pessoas com uma unção específica para curar, pessoa com uma unção específica para multiplicação, pessoa com unção específica, com dons específicos. É tão tremendo que quando você vê a palavra de Deus, dons de curar.
O que significa? Há um especialista no mundo espiritual para curar aquele que está com problema de ouvido, aquele que está com problema de coluna, aquele que está com problema nos rins. Há especialistas. Isso não significa que Deus não possa usar outras pessoas que não tenham um dom específico. Mas, meu amado, quando você vê alguém com um dom específico, com aquele chamado específico, e essa é a sua necessidade, busca, vai atrás, aprenda a receber a porção do Senhor. Nós temos que aprender a receber e andar debaixo da nuvem do Senhor. Quando alguém está com problema de coluna, a intercessão ora, os pastores oram, a gente faz uma campanha de jejum, de oração, de unção, mas de repente, num culto específico, o Senhor fala: aquele que está com problema, quero eu curar hoje. O crente hiena vai ficar sentado no seu lugar: todo mundo já orou por mim, não vai acontecer nada. Meu amado, se Deus te dá uma revelação, se Deus mostra que tem algo específico a fazer, corra, busque, clame, vá receber aquilo que está sendo passado. Toma posse daquilo que Deus tem. Por quê? Porque Deus também tem os seus especialistas e o mover de Deus é específico. Por mais que você tenha orado, tenha jejuado, por mais que pastores, intercessores estejam orando por você, quando a palavra de Deus ela é revelada, quando a causa que você está necessitando é evidenciada, é porque Deus quer atender ao seu clamor. Agora também não fica saindo debaixo da mão de qualquer um. Você tem que ter o equilíbrio. Tem gente que quando a gente tem momento de oração, desce 5 pastores, a pessoa passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro, passa pelo quarto, passa pelo... Não. Saiba receber aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos entender, há pessoas que Deus usa para levar os outros tão somente à igreja. Há pessoas que Deus usa para levantar paralíticos, há pessoas que Deus usa para liberar os dons proféticos, e nós temos que estar abertos. Aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Agora o texto não está dizendo somente de profeta. Se você recebeu o apóstolo na qualidade de apóstolo, você vai receber o galardão do apóstolo. Se você recebeu o pastor na qualidade de pastor, você vai receber o galardão do pastor. Se você receber o evangelista na qualidade de evangelista, você vai receber a recompensa da obra que o evangelista fez. Por quê? Porque você o recebeu na qualidade em que ele foi chamado. E Deus está conduzindo a igreja para um novo nível de prosperidade, para um novo tempo, para uma nova colheita, para uma nova safra. E esse momento, meu amado, é o qual o Senhor coloca um desafio interior no seu coração. Pode ser que você esteja quieto, parado, e de repente o Senhor começa a falar pessoalmente com você. É o Espírito Santo de Deus que move de uma maneira coletiva, mas que move de uma maneira particular. Agora, meu amado, o Espírito Santo de Deus não vai se mover à toa, mas ele vai se mover para levar você para um novo nível de fé. A fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vai vir se você ouvir o noticiário. Não, eu não posso perder o jornal. Depois do jornal, eu vou para a igreja. Meu irmão, a fé não vem ao ouvir jornalista. A fé não vem ao ouvir o advogado. A fé não vem ao ouvir o juiz. A fé não vem ao ouvir o médico. A fé não vem a dar ouvido às palavras contrárias de desânimo que estão tentando jogar sobre você. A fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada e você fala: meu Deus, é o que eu estou precisando, isso estimula a sua fé. Se agarre nessa palavra e fala: a palavra do Senhor me deu a vitória, eu recebo a vitória do Senhor. Compromisso. Para o mover do Espírito Santo de Deus te levar a um novo nível de fé, é necessário um compromisso sincero e verdadeiro com o Senhor. Talvez um nível que você nunca tenha chegado, mas Deus vai te tirar de um nível natural e te colocar num novo nível.
Há momentos em que o Espírito Santo nos marca para fazer-nos encontrar uma nova medida de prosperidade, uma nova medida de fé. Para aquilo que Deus quer fazer neste lugar, meu amado, o Senhor vai prosperar muito a vida das pessoas. E eu creio nessa palavra. Eu creio naquilo que o Senhor tem colocado, eu creio no que o Senhor já fez até aqui. Eu creio, meu amado, porque é o milagre do Senhor, para que o Deus possa viabilizar a obra que Ele tem prometida neste lugar. Há uma necessidade de você, como parte deste corpo, prosperar. Há uma necessidade de você, como membro, tudo que você colocar às suas mãos, prosperar. E é justamente esta ceia profética que nós vamos fazer hoje. Não importa, meu amado, qual seja a sua realidade hoje, mas eu creio que a partir de hoje o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai abrir as portas para a tua vida, o Senhor vai trazer à existência aquilo que você não está enxergando. Basta tão somente você crer. E Deus quer nos levar a este novo nível. A fé, a vida cristã, ela é marcada por ciclos. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Como nós podemos identificar os ciclos da vida de Moisés? 40 anos no deserto, 40 anos fugitivo, 40 anos em Canaã, no Egito. 40, 40, 40. 3 períodos de 40. Vamos falar sobre José. Quais são os ciclos da vida de José? Estava como filho querido, foi vendido como escravo. Outro ciclo. Foi para a prisão. Outro ciclo. Foi para o reino. Governador. Ciclos. Se você levantar cada pessoa, Davi, daríamos para falar uma infinidade dos ciclos da vida de Davi. Mas a fé cristã, ela é movida através de ciclos. Deus marca tempos em nossas vidas. E meu amado, o tempo que o Senhor tem revelado para a tua vida é um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de colheita, um tempo de restauração, uma nova safra. Então, meu amado, não fica vivendo do restinho da safra passada. Abra a tua visão para a nova safra que Deus tem aqui. Quando nós olhamos para um agricultor e assemelhamos a fé à vida de um agricultor, nós entendemos muitas coisas. É uma luta, uma batalha para comprar o terreno. Comprou o terreno, o que ele tem que fazer? Limpar o terreno, arar a terra, adubar a terra, trabalhar a terra. Tem que observar o tempo certo da semeadura. Ele lança a semente, o que ele tem que fazer? Cuidar. Expulsar os devoradores, os gafanhotos, expulsar toda a legião que vem para matar a colheita, a plantação. E aí quando você vê o agricultor regando a semente com a água da palavra de Deus. Agora o agricultor sabe que se ele lançou semente de laranja, ele sabe que dali vai nascer um pomar de laranjas. O agricultor, meu amado, por mais simples que ele seja, ele não vai lançar semente de laranja e ficar esperando nascer abacaxi. Porque ele sabe que a semente, o fruto, é consequência da semente. E quando a nossa fé, ela está sendo comparada ao plantio, ao agricultor, uma das coisas que o agricultor é perseverante. Paciente. No seu tempo certo, dará o seu fruto. Não adianta ele querer comer antes. Você já comeu banana que ainda não está boa? O que acontece? Amarra tudo a boca. Não era tempo. Espera o tempo certo para que o fruto do Senhor possa satisfazer aquilo que você quer. Espera, aguarda,
aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Vamos lá. Deus quer iniciar um novo ciclo de prosperidade para te levar a um novo nível de bênçãos, a um novo nível de colheita, a um nível maior de bênçãos para a tua vida, meu amado. Deus muitas vezes tem chamado pessoas e desafiado pessoas para colocarem aquilo realmente que tem, para desafiar pessoas para lançar um desafio diante do Senhor, meu amado. Há uma unção muito especial que quando você semeia uma semente, algo se ativa na sua vida e vai te levar além daquilo que você era antes. Essa é a palavra do Senhor. Deus tem dito aos seus líderes: levante finanças para edificar a minha obra, e eu edificarei a tua casa. Diversos e diversos líderes espirituais têm dito esta palavra, meu amado. Levante finanças para edificar a minha casa, que eu edificarei a tua casa. Levante finanças para edificar a casa do Senhor, que o Senhor vai edificar a tua casa. Deus coloca uma unção específica no sacerdote para fazer a tua vida prosperar. Você fala na semente e algo acontece a partir desta semente. Nós temos que aprender a ver o novo de Deus. Podemos orar, meu amado, devemos amarrar toda atuação maligna na nossa casa, no nosso lar. Proíba Satanás de tocar naquilo que é teu. Levanta em nome de Jesus e proíba a enfermidade dentro do teu lar. Levanta com fé. A tua casa está marcada com sangue nos umbrais da porta. Meu amado, a tua casa tem a marca do Cordeiro, a marca do Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Debaixo de suas asas estará seguro. Meu amado, a verdade do Senhor é escudo e broquel. O Senhor é aquele que te guarda. Então se levanta na força do Senhor, não se entrega. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena, diz a palavra de Deus. Deus quer colocar uma unção específica na tua vida, para que aonde você passe a glória de Deus seja manifesta. Então se levante, ore dentro do teu lar, abençoa o teu lar, abençoa a tua casa, abençoa as finanças, abençoa o celeiro. Coloca as tuas mãos no celeiro, coloca as tuas mãos na geladeira e abençoa. Chama a existência o milagre do Senhor, declara a bênção do Senhor. Para quê? Para que o devorador não toque, para que o devorador não roube. Só que não basta apenas, meu amado, você clamar e gritar e pedir. Existe algo na palavra de Deus que diz: trazei para que eu repreenda. E você tem que obedecer à palavra de Deus. Intercessor não vai expulsar o devorador, pastor não vai expulsar o devorador. Se você não estiver cumprindo, obedecendo a palavra de Deus, vá lá comigo, Malaquias 3. Sei que você sabe de cor, mas você tem que olhar para a palavra de Deus. Veja o que o próprio Senhor Jesus vai fazer, verso 2, Malaquias 3, 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele, o Senhor Jesus, será como fogo do ourives, como sabão dos lavandeiros. Ele próprio assentar-se-á, afinando e te purificando como a prata. Purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Um de cada vez, só fala todo mundo junto assim, não. Levitas, os adoradores. E os afinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Ou seja, o ourives, quando ele está depurando o ouro, ele senta na sua bancada, e o fogo do ourives ali queimando, numa temperatura altíssima. E enquanto ele não se ver naquele líquido do ouro, ele não para de queimar. O Senhor te purificará como purifica o ouro do ourives. E enquanto você não for a imagem e semelhança dele, enquanto ele não ver a imagem dele em você, ele não vai deixar de te purificar. Sabe para quê? Para trazer ofertas de justiça. Então, se você está sendo provado,
Se você está passando pela fornalha de fogo ardente, saiba que é porque o Senhor te ama. Por isso que Ele está te purificando. Deus coloca unção específica. Devemos orar, clamar ao Senhor, repreender todo demônio, toda atuação do maligno. Meu amado, uma situação que começa, parece que uma situação chama a outra e vai desencadeando, um ficou doente, outro ficou doente, gastou isso, gastou aquilo, bateu o carro, aquilo outro. Repreenda isso, levanta com autoridade em nome de Jesus e proíba em nome de Jesus Satanás de tocar naquilo que é teu. Você tem autoridade em o nome de Jesus, a partir do momento que você se submete à palavra de Deus, principalmente quando você tem sido roubado. Agora não só você, nós temos que aprender a repreender todo demônio que tem roubado a nossa cidade, todo demônio que tem roubado o nosso estado, que tem roubado a nossa nação. Temos que aprender a nos levantar com autoridade no nome de Jesus. Diga realmente ao mundo das trevas que acabou o domínio das trevas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, meu amado. O diabo tem que devolver aquilo que ele roubou de ti. A palavra de Deus nos garante isso. Nós estamos vivendo a etapa da herança. Nós não estamos mais caminhando na etapa da promessa. É muito diferente a etapa da promessa da etapa da herança. Na etapa da promessa, meu amado, afirma somente o pacto, vai sendo falado, mas a partir do momento que o testador morreu, você tem direito à herança. A morte de Jesus Cristo te faz participante da herança do Senhor. Então toma posse da herança do Senhor para a tua vida, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, com as bênçãos do Antigo e do Novo Testamento. Declara a bênção do Senhor, levante suas mãos e chama à existência as riquezas do Senhor, declara a palavra de Deus sobre a sua vida, meu amado. É impressionante nós notarmos, já estou terminando, a palavra de Deus, que o nosso Deus nos ensina muitas vezes a falarmos com a situação. Existem coisas que não é para Deus que você tem que pedir, você tem que falar com a situação. Vá comigo para Ezequiel 37. O profeta está dizendo, 37 verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor me fez andar ao redor dos ossos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O Senhor me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então o Senhor me disse, profetiza aonde? Sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso tem ouvido? Mas Deus instruiu o profeta a falar com a situação. Não adiantava ele pedir para Deus, faça que esses ossos se juntem. Não, ele tinha que falar com o osso. Já pensou? Tem hora que você tem que dar uma de doido. Falou com o osso. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos. Já pensou o Senhor falando com o osso? Bom, se o profeta fala com a mula e a mula responde, o profeta continua conversando com a mula, meu irmão. Quanto mais aos ossos. Vamos ver um outro caso aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 8, Lucas 8, verso 22. Aconteceu num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos Jesus, e lhes disse, passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. De repente sobreveio uma tão grande tempestade de vento no lago, o barco se enchia de água, espantando eles do perigo.
espantando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele se levantou e repreendeu o vento, e repreendeu a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Disse-lhes: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até o vento e a água manda, e estes lhe obedecem? Você está na tempestade? Faça igual Jesus fez. Tempestade, em nome de Jesus, cessa. Claro que Jesus não precisou falar em nome de Jesus, que era ele que estava orando. Teve uma vez que a gente estava vendo uma peça, Os Milagres de Jesus, e a pessoa que estava fazendo o papel de Jesus, falou: Em nome de Jesus, levante e ande. Era ele. Jesus se levanta e fala: Vento, aquieta-te, mar, cessa. Jesus não falou: Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, Senhor, faça que este vento pare e este mar se aquiete. Existem situações que você tem que falar com a situação. Existem situações que você tem que ordenar com fé. Quer um outro? Mateus capítulo 21, Mateus 21. Verso 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Monte, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Meu amado, você não foi feito para ser marionete de Satanás. Repreenda em nome de Jesus todo vendaval, todo monte que tem se levantado, está tentando impedir, matar a sua fé. Repreenda em nome de Jesus. Por que que a tempestade aumentou ali e não queria deixá-los chegar do outro lado? Por quê? Porque do outro lado tinha uma libertação tremenda para acontecer. Do outro lado era o endemoniado gadareno. O que o diabo não queria era que Jesus chegasse do outro lado, porque sabia, se Jesus chegar ali, o endemoniado não vai ser mais endemoniado. O que o diabo estava tentando, por que foi difícil passar para o outro lado? Porque do outro lado tinha uma libertação gloriosa. Meu amado, se está difícil passar para o outro lado, é porque tem algo de bênção e de vitória te esperando. Tem uma libertação de vitória do Senhor, tem vitória na tua vida. Então, meu amado, repreenda esse vento, repreenda esse mar, porque você vai tomar por herança aquilo que Deus te deu. Repreende o vento, repreende as ondas. Vai chegar, meu amado, a bênção do Senhor nas suas mãos quando você aprender a chamar a existência. Se você está sendo dizimista fiel, se você está sendo ofertante fiel, se está sendo Gideão, você está sendo um investidor do reino, e está difícil chegar o dinheiro na sua mão, levanta em nome de Jesus, repreenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e fala com o dinheiro: Venha a mim em nome de Jesus, e creia. Não é? Fala: vem a mim em nome de Jesus. Fala: eu sabia que não ia vir. Então por que falou? Fariseu. Tem que crer, porque Deus tem os seus meios. E meu amado, eu creio no milagre do Senhor. Deus abre porta aonde não tem porta. Então começa a declarar o milagre do Senhor. Se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor vai colocar nas nossas mãos aquilo que nós necessitarmos para edificar a obra dEle. Você pode fazer com que sua vida mude a partir do momento que você se submete à palavra de Deus, a partir do momento que você busca, que você clama a mim e responder-te-ei, que se prostra diante do Senhor, meu amado. Você pode fazer que a partir de hoje algo novo aconteça na sua vida. Existem algumas ofertas que nós temos que aprender a resgatar a bênção profética.
E a bênção profética, meu amado, é dada de uma forma de algo sacrificial. Algo sacrificial, se você pode dar mais que 5 e você quer dar R$ 5, não é sacrificial para você, não vai enganar a Deus. Então tome cuidado quanto a isso. Você vai deixar de receber a unção da multiplicação, porque tão simplesmente você está achando que está enganando a Deus, está se enganando. Foi o caso de Ananias e Safira. Deus não tinha pedido para eles darem toda a propriedade. Eles falaram, nós vamos dar toda a propriedade ao Senhor. Chegaram diante do Espírito Santo de Deus, diante de Pedro, olha, aqui está, nós vendemos a propriedade por esse valor, está tudo aqui. Mentira. Puf, caiu. Foi algo que eles propuseram no seu coração e que não cumpriram. Então nós temos que aprender a resgatar a bênção do Senhor. Quando Elias estava desafiando os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar, limpar o altar. Não adianta que a resposta de Deus não vai vir se seu altar está sujo. Resposta de Deus não vai vir se você não está com a tua vida no altar. Repara o altar primeiro. A segunda coisa que acontece, Elias pede para os profetas de Baal aquilo que eles não tinham. 3 anos e meio não chovia sobre a terra. O que Elias pede? Água. Enche aqui esses 4 cântaros de água. Sabe para quê? Para jogar em cima da oferta. Você acha que aqueles profetas de Baal não murmuraram? Está uma seca na terra, esse homem está desperdiçando água. Está uma seca na terra, esse homem fica jogando água fora. Trouxeram. Pode jogar em cima do cordeiro. Quando eles jogaram, sabe o que ele falou? Vai buscar mais 4 cântaros. Voltaram, jogaram. Quando voltou, olha, vai buscar mais 4 cântaros. Meu amado, seca, 3 anos e meio em seca. 3 anos e meio não chovia. O que Elias estava fazendo? Tirando deles aquilo que estava escondido. Para eles encher 12 cântaros de água, porque tinha água escondida. Não era? E quantas vezes a gente quer o milagre do Senhor e fica escondendo as coisas para o Senhor também? Quantas vezes a gente quer realmente uma resposta, mas tem um segundo plano? Ah, mas se o Senhor não fizer, tem isso. Meu amado, isso não é oferta sacrificial e Deus não vai responder dessa forma, porque Deus não é barganha. Agora, quando é sacrificial, quando Jesus faz questão de sentar na frente do altar, pede oferta e fica sentado. Vem um, vem outro, vem uma senhora com 2 centavos, e coloca as moedinhas. Jesus chama os seus discípulos, olha, de todo mundo aqui, sabe quem que deu mais? Essa viúva. Imagina Jesus, fazendeiro tal deu das suas riquezas, o outro fazendeiro deu um monte de coisa, o outro fazendeiro também. Deram do que não fazia falta, mas ela, porém, deu daquilo que lhe fazia falta. A oferta sacrificial fazia o milagre acontecer, move a mão de Deus. E meu amado, não só fazia, como continua fazendo até os dias de hoje. Porque muitas vezes as pessoas começam a sair de um nível de glória e passam para um outro nível de glória e depois estabilizam. Porque quando você estava naquele nível de glória, o sacrificial para você era um. Agora que você subiu alguns degraus, o teu sacrificial não continua sendo mais o mesmo. Você tem que aprender que o nível de glória subiu. Quando a mulher quebrou o vaso de perfume nos pés de Jesus. E eu termino com esta. A palavra de Deus resume a história. Só quando você vai estudar os costumes judaicos que é que você entende. Vaso de alabastro, nos tempos antigos, era como fundo de garantia. A pessoa trabalhava o ano inteiro. Chegava no final do ano, ela recebia uma porção de alabastro. Não tinha banco, não tinha investidor. Então, o que ela pegava? Aquele
aquela recompensa no final do ano, o abono, era dado em perfume, em alabastro. Aí ela pegava, ia no vaso dela e colocava no vaso. Todo final de ano ela recebia uma porção de alabastro. Então aquele perfume era o fundo de garantia, aquele perfume era na verdade a aposentadoria da pessoa. Quando você parar de trabalhar, quando você não estiver mais trabalhando, você está aposentado, você tem um vaso de alabastro que você pode vendendo perfume e viver do restante. Isso era o vaso de alabastro. Sabe o que a mulher faz? Quebra todas as reservas e derrama nos pés do Senhor. Tira para fora tudo que ela tinha guardado a vida inteira, tudo que ela tinha juntado a vida inteira, ela lança como oferta ao Senhor. Sabe o que as pessoas viraram e falaram? Que desperdício! Podia ter vendido e dado para os pobres, já que ela não quer. Jesus fala, não repreenda esta mulher, porque o que ela fez foi para minha morte. Meu amado, nós temos que entender, o que move o coração de Deus, nem sempre é o que move o teu coração. E vale muito mais você mover o coração de Deus, do que mover o coração do homem. Eliseu e Elias, você vê quando eles falam com as viúvas que receberam milagre, o que você tem na tua casa? O que te sobrou? O que você ainda tem? Porque era dali que o milagre iria começar. A viúva que chega para Elias, só começa um novo ciclo na vida dela, quando ela pega o pouquinho de azeite, o pouquinho da farinha e faz para o profeta. A viúva que chega para Eliseu, só começa um novo ciclo na vida dela, quando ela tira as suas reservas e coloca na mão de Deus. Deus tem um ciclo de bênção, um ciclo de vitória. A oferta de amor é algo que você dá em gratidão ao Senhor, que você entende, porque disse o Senhor, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nada te vale. Meu amado, escriba e fariseu é dizimista fiel, então de que te vale? Você tem que exceder. Sempre que você der a mesma coisa, você vai receber a mesma coisa. Mas a partir do momento que você quiser receber algo mais, o reino de Deus não tem inflação. Deus não tem problemas. Deus não está passando por crises. Ele é Deus. Ele é Senhor. Se você semeia, você colhe. Agora, você vai colher mediante a semente que você der. Se você der uma blusa furada, rasgada, o que você vai colher? Miséria. Então, amados, a prosperidade, o ato profético que nós vamos fazer. Nós temos aqui na mesa o trigo verde, que mais 5 ou 6 dias ele vai ficar igual aquela cor, mas por enquanto ainda está verde. Nunca tinha visto trigo verde, mas é bonito. Aí você tem o trigo, depois que ele saiu desse estado, ele vai ficar desse estado. E depois que ele saiu desse estado, que foi tratado, ele fica desse estado. Então hoje, esta unção de hoje, você vai receber um trigo verde, que em 5 ou 6 dias, você vai ver que ele vai estar daquela cor lá. E como um ato profético, toda vez que o Senhor queria restituir as finanças do povo de Deus, Ele falava, restituir-vos-ei o trigo e o mosto. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo trigo e pelo vinho. Então é esse o ato profético da ceia, que com o trigo verde,
você vai chamar à existência a bênção do Senhor. Você vai chamar à existência a vitória do Senhor, a unção do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 11. Verso 24. Alguns há que espalham, que semeiam, e ainda se lhes acrescenta mais e mais. Outros há que retêm mais do que é justo. O que é reter mais do que é justo? Nem o dízimo dá. O que é justo é o dízimo. Alguns há que retêm mais do que é justo. Mas o texto está dizendo o quê? É para a sua própria perda. E é impressionante, segura aí que a gente vai continuar lendo. E é impressionante que normalmente a pessoa que não tem essa visão de dízimo, ela fala, não, se eu der vai faltar. E ela não dá e continua faltando. E aquele que no pouco é fiel ao Senhor, crê no milagre do Senhor e com bem menos, Deus opera o milagre, supre e Deus mostra a provisão dele. Veja o que diz o texto. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o quê? O trigo. Ao que não quer dar o trigo, o povo o amaldiçoa. Mas a bênção virá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo e bem busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Em outras palavras, o que você semear, você colhe. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Por isso que você vai receber o trigo verde hoje. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, o que ganha almas é sábio. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Nessa noite, eu quero lançar esse desafio para você ter um avanço financeiro para cada um que está aqui. A prosperidade é você chamar a existência no mundo espiritual, chamar o trigo para que venha até você. Você tem que ter essa atitude de chamar, um símbolo de você pedir a prosperidade, crendo na provisão de Deus. Agora, por que é o trigo? Por que a gente não trouxe outro ramo aqui? Primeiro, porque a palavra de Deus fala muito sobre o trigo, relaciona muito o trigo sobre prosperidade. Segundo, para o povo judeu, a festa das colheitas, aonde vinha a chuva temporã e serôdia, era a colheita do trigo. Então eles pegavam a primeira safra e consagravam ao Senhor numa atitude, Senhor, que a próxima safra venha superabundar em bênção. Com os trigos nas mãos, eles chamavam a existência para consagrar ao Senhor. Senhor, nesta atitude, nós cremos que o Senhor há de prosperar. E na festa das colheitas, então, eles festejavam, eles pulavam na presença do Senhor, declarando a bênção e a unção do Senhor. Jeremias 31, 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. O que vai correr aos bens do Senhor? O trigo, o mosto, o azeite. Trigo, prosperidade. Mosto, finanças. Azeite, unção. Cordeiro, sacrifício. E os bezerros, também sacrifício. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andará triste. Toma posse disso para a tua vida. A minha alma será como um jardim regado e nunca mais andarei
triste. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei. Transformarei em festa, em regozijo a sua tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Deus não vai dar sementes àquele que tem semente ainda. Enquanto você não esvaziar a sementeira, você não vai receber novas sementes. Mas quando você semeia, o Senhor te dá uma grande, enche a tua sementeira. Se você, meu amado, está aqui hoje, não tem condições, eu desafio você a pegar um envelope vazio, crendo que Deus vai colocar semente na tua mão. Você vai pegar um envelope vazio, numa atitude de crer, o Senhor vai colocar a semente na minha mão. E a hora que o Senhor colocar a semente na tua mão, não coma a semente. Obedeça, seja fiel ao voto que você fez. E último texto, Joel capítulo 2. Faço questão que você abra esse texto. Joel 2. Verso 18. Se você ler do 11 ao 17, você vê que o povo se arrependeu, o povo chorou, o povo jejuou, o povo rasgou suas vestes, o povo se converteu dos seus maus caminhos, o povo se santificou, se congregou diante do Senhor. Verso 18. Então, depois de tudo isso, o Senhor terá zelo da tua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu, o Senhor, vos envio o quê? O trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Naquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, à sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos no deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, fará descer a chuva temporã e serôdia no primeiro mês. As eiras se encherão e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão e oruga. Em outra tradução, devorador, migrador, cortador e destruidor. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. Ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Meu amado, é a palavra do Senhor. Sobre a palavra do Senhor que você vai lançar o seu desafio. Sobre a palavra do Senhor que você vai pegar a sua melhor semente. Nós vamos continuar com esta mesa até domingo, aonde estaremos no culto de quinta-feira, passando este ramo para você, e aonde estaremos passando no culto de domingo, este ramo para você. E você vai estar desfrutando do milagre do Senhor, da bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Nós temos vivido tempos difíceis, tem intitulado o mundo. Mas eu creio que você não depende da situação do país. Ah, mas o Brasil está em crise, está difícil para todo mundo.
Você é servo do Deus Todo-Poderoso. Você não é mais cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. E o que governa a tua vida é o Senhor dos senhores. Então, meu amado, você que tem passado por dificuldade, creia numa atitude profética. Com o trigo nas suas mãos, coloque na Bíblia. Não há nenhum poder místico no trigo, não tem nada a ver isso. Isso é apenas um ato profético. O Senhor conduzia os seus homens a atos proféticos para representar no mundo espiritual. Não vai ficar orando para o trigo, nem pedindo para o trigo, misericórdia. É apenas um símbolo, um ato profético, tá? O trigo não está ungido, não vamos ungir o trigo, vamos ungir a tua mão. É você que tem que receber a unção, não o trigo. Tá? É só um ato profético para que a bênção de Deus possa vir sobre a sua vida. Amém?